tem que colocar a fardinha de vocês. Tudo bom, Isabelle, também? Seja bem-vinda. Todos os outros que eu ainda não falei também sejam bem-vindos. Ó, vamos começar assim. Primeiro eu quero dizer o quê? Bom dia, uma sexta-feira maravilhosa para cada um de vocês, muita saúde para vocês e os familiares de vocês. Não posso deixar de dizer que estou morrendo de saudade, com muita saudade de vocês. Samuel Vieira é da nossa sala, né? Samuel Vieira ou não? Não. Não, é o irmão da Sara. Ah, o Samuel sempre querendo entrar na minha aula, né? Então, assim, voltando a falar, deixa agora eu colocar aqui a Sara. Pronto, Sara entrou. Então, assim, mas ela entrou agora, viu, Cláudio? Então, assim, gente, um ótimo dia para cada um de vocês, certo? Vocês vão ter aula amanhã também, no sábado? Também, né? Foi marcado, né? Aí Infelizmente. são as aulas que vão. Infelizmente, a morte São, vem. são as aulas que vão ser repostas, né? Que estão sendo repostas. Mas vocês tiveram 2 dias de feriado, então, né? Então, só um diazinho de aula com 2 dias de feriado, Samara. Então, gente, assim, ó, mais uma vez, muita saúde para vocês e para os familiares de vocês. Estou com saudade, não vejo a hora de tudo isso passar. Tem tanta coisa para a gente conversar. Tá acontecendo tanta coisa no mundo, não é não, para a gente poder conversar na sala, para fazer aquelas discussões, aqueles debates todos que nós temos na sala de aula. Alex, E eu fico vendo tudo isso e eu digo assim, meu Deus, se nós estivéssemos na sala de aula, vou preparar um dia para que a gente possa ter esse debate, né? Esse recentemente agora que me partiu o coração desse policial, né, que asfixiou o foi do asfixiou George Floyd, né? Que se não Do me George, engano. exatamente, foi algo assim lamentável. Eu fico me perguntando, né, meu Deus, assim, o que está acontecendo com o mundo no meio de uma pandemia dessa, né? Certo? Pode falar, Ana Luísa, o que você queria dizer? Nada. Yasmin, eu não entendi. Da reunião da Aline, como assim? A Aline falou com a minha mãe que vai ter. Eu Ela não tá partindo escutei. nosso coração, vossa velho. Eu não entendi, Yasmin. Liga o teu microfone e fala para mim, pode Vai ser? ter o quê? Parece que vai ter aula todo sábado para repor os 6 dias que a gente não teve no começo de abril. Né? Ah, é? Ah, é? Não fiquei sabendo ainda, não, A mas... Aline tinha falado isso com a gente na reunião. Ah, foi? Ela teve uma reunião com vocês, foi? Foi. Ah, então, assim, eu acho que é porque ela ainda vai passar para os professores, mas eu sei que eu já vou ensinar agora, já vou ensinar sábado agora, né? E vai ser com o nono, para o nono. Com certeza vai ter a aula que vai ser marcada com vocês e a aula que vai ser marcada com o sétimo também, tá certo? Gente, então, ó, vamos deixar a conversa de lado, eu fico conversando desse jeito porque, assim, ó, é incrível, deu 24 alunos até agora, e porque fica entrando uns no começo, a grande maioria no começo, e depois fica entrando outros. E aí, para não atrapalhar e não ficar eu tendo que parar a aula, certo? Por conta disso, a gente fica conversando e também, para poder também saber como é que vocês estão, certo? Eu quero que vocês peguem o livro de gramática de vocês e coloquem no capítulo 11. Hoje, nós vamos continuar falando, professor, eita, complemento nominal é muita coisa, não é, professor? Complemento nominal é muita coisa assim. Existem as particularidades. Nós vimos complemento nominal no livro de linguagens e vimos complemento nominal no livro de gramática. Só que o livro de gramática, ele tem 2 capítulos, certo? Que trabalham o complemento nominal. O capítulo 10 trabalha o complemento nominal e o capítulo 11 vai trabalhar o complemento nominal e outras funções sintáticas. Página 151 do livro de vocês. Coloquem na página 151 do livro de vocês. Certo? 151 do livro de vocês. Antes de nós começarmos a falar a respeito das outras funções sintáticas, o livro de gramática, viu, Alisson? O livro de gramática. É o livro de gramática de vocês, capítulo 11,
página 151. Antes de nós começarmos a falar sobre o complemento nominal, na verdade, o complemento nominal vocês até já sabem o que é. O capítulo 11, ele vai trabalhar as outras funções sintáticas. É tipo assim, para vocês não confundirem gramática, Isabela, exatamente. Para vocês não confundirem, certo? O que é complemento nominal e o que é objeto indireto, o que é complemento nominal e o que é adjunto adverbial, o que é complemento nominal e o que é adjunto adnominal. Isso é o que nós vamos trabalhar hoje. Nós simples para não confundir o que significa cada um. Vou colocar meus slides agora para você. Alex, Oi, pode falar. só poderia resolver a 8ª questão da página 144, porque eu não consegui resolver ela. De qual? De qual? Do livro de gramática? Isso. Foi. Uma tarefa que eu Certo. passou. Eu respondo. Deixa a gente só terminar. Quando eu terminar aqui a aula, essa parte da aula, aí eu respondo, tá certo? A Tá oitava certo. questão, tá bom? Que é a análise morfossintática, né? É, Tá bom. Aí eu pego e coloco. Vocês estão vendo meu slide já ou não? Não. não. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto, já está aparecendo? Sim. Certo. Ó, gente, então vamos começar aqui, tá bom? Já quando eu terminar, nós vamos responder a oitava questão. Coloquem na página, antes de nós começamos, vocês estão na página 151. Coloquem na 153 agora, tá certo? Que é justamente o que nós vamos falar. Na aula passada, nós paramos justamente aqui, certo? Para que serve o complemento nominal? Complemento nominal é utilizado como frequência em textos que lidam com ideias e conceitos abstratos. Por exemplo, direito à liberdade, como foi dito, né? O complemento nominal, ele vai complementar uma palavra que é abstrato, algo que eu não consigo pegar. Para poder diferenciar o concreto do abstrato, é algo que eu não consigo pegar. Então, eu falava sobre tristeza, sobre amor, tá certo? Então, o complemento nominal ele vai complementar esse tipo de substantivo, adjetivo ou advérbio, o complemento nominal. E aí, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, que quer dizer complemento nominal e outras funções sintáticas. É simplesmente diferenciar, saber diferenciar. Quando eu olho a frase, quando eu olho a oração, certo? Eu vou saber identificar o que é o complemento nominal e o que não é. Por quê, professor? Porque tem outras palavras que exercem outra função. Então, vamos ver primeiro aqui, essa primeira diferença sobre complemento nominal e adjunto adnominal. Eu tenho que saber diferenciar. Ó. Diferença entre complemento nominal e o adjunto adnominal. O adjunto adnominal atribui características aos seres e às coisas que nos rodeiam e indica o possuidor, o agente, significa. Então, que o adjunto adnominal ele vai atribuir características aos seres e às coisas que rodeiam e indica o possuidor. A crítica do jornal revolta os políticos. A batalha dos estudantes terminou. Então, o que acontece? Enquanto o complemento nominal ele vai ter a preposição, mas vai complementar algo abstrato, o adjunto adnominal não, ele vai atribuir característica aos seres e às coisas. A diferença, por exemplo, a crítica do jornal, certo? A batalha dos estudantes terminou. E aí nós temos aqui, para poder entender melhor, o exemplo de adjunto adnominal e complemento nominal. Luísa, por favor, lê para mim aí o 2. Liga teu microfone e lê aí para mim o 2. Os dois exemplos que tem aí nos slides? Não, o que está no livro mesmo. Dessa de observar as expressões? Esse da página 153 do livro de gramática, adjunto adnominal e complemento nominal, para a gente saber diferenciar o que é complemento nominal e o que é adjunto adnominal. Tá. Posso falar? Pode falar. Adjunto adnominal. Os peixes do lago se alimentam de lodo. Complemento nominal. A contemplação do lago trazia-nos paz.
Muito bem. Então, vamos ver qual é a diferença. Eu já disse aqui, ó, a adjunto adnominal atribui característica aos seres e às coisas, e que nos rodeiam e indicam o possuidor. Ele indica quem é o possuidor, né? O ser que possui. Então, aqui, ó, por exemplo, a Ana Luísa acabou de ler. Os peixes do lago se alimentavam de lodo. Os peixes do lago se alimentavam de lodo. Esse do lago, ele é adjunto adnominal. Por que ele é adjunto adnominal, professor? Leia aí, Ana Luísa. Por que ele é adjunto adnominal? O adjunto adnominal, em locução adjetiva, se refere a um substantivo de significação não transitiva, que, em geral, não pode ser transformado em verbo. Então, essa é a parte que eu vou prestar atenção para diferenciar, tá certo? Para diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Ele geralmente ele se refere a um substantivo não transitivo, significa um substantivo que não vai precisar de complemento. Olha aqui, por exemplo, a crítica, certo? Ele não precisa de complemento. Essa parte aqui no que tem do jornal no slide, certo? Eu simplesmente é algo que vem junto do nome, mas ele não precisa de complemento, ele não precisa de algo que complemente. Então, a crítica, a batalha, tudo isso aqui não precisa de complemento. Ah, professor, mas veio do jornal e veio dos estudantes. Significa o quê? Significa que é algo que vem junto do nome. Diferente do complemento nominal, que ele vem para complementar algo, certo? Ele vem para poder trazer um sentido a mais do que está sendo dito. Olha o exemplo agora do complemento nominal. A contemplação. Aí você pergunta, a contemplação do quê? Se eu digo a crítica, beleza, todo mundo entendeu. Se eu digo a batalha, todo mundo entendeu. Mas se eu chego e digo assim, a contemplação, você se pergunta, mas a contemplação do quê? Então precisa desse complemento nominal. E aí eu vou prestar atenção naquelas duas dicas. Tem preposição? Tem. Do, ó, a preposição do, né, lago. E aí, assim, contemplação é algo abstrato ou concreto? Abstrato, ninguém consegue pegar, né, no contemplar. Alex, Oi, pode falar. a Yasmin tá perguntando algumas coisas no chat. É porque, gente, eu não consigo ver daqui, aí eu tenho que... Deixa só eu olhar aqui, Yasmin. Yasmin, você pode ligar o microfone e falar, tá certo? Gente, ó, quando eu estiver lendo o slide, vocês podem ligar o microfone e falar, tá certo? Porque quando eu estou lendo o slide, eu não consigo ver o chat, tá certo? E aí vocês podem ligar o microfone de vocês. Diga, Yasmin, o que você deseja? Depois de crítica no slide, tinha escrito do jornal. Esse do jornal é adjunto adnominal? Esse do jornal, ele também é adjunto adnominal. Esse aqui do jornal, a crítica, certo? Do jornal. Porque é o seguinte, o que que eu tava falando? Estão vendo o slide agora? Sim. Então, o que que eu estava falando? Agora, o adjunto adnominal, ele atribui característica à crítica do jornal. Ó. Do jornal é uma característica da crítica, não é? Ó, o adjunto adnominal atribui característica aos seres e às coisas que nos rodeiam e indica o possuidor, o agente, né? Quem possui. Então, assim, a crítica do jornal, esse do jornal aqui, ele é adjunto adnominal. Por quê? Porque quando ele for adjunto adnominal, ele vai trazer característica. Outra dica também do adjunto adnominal é o seguinte, é que ele simplesmente, o adjunto adnominal, ele vai ser tipo uma informação a mais que eu quero colocar. Mas não é porque a crítica, a palavra crítica, pede complemento. Ela não precisa. Se eu digo a crítica, essa crítica aqui, ela não precisa complemento, tá certo? Então, assim, o do jornal aqui é porque eu resolvi colocar para simplesmente caracterizar a palavra crítica, mas não porque essa palavra precisa de complemento. Diferente do complemento nominal. O complemento nominal, ele vai precisar de um complemento. Que nem esse exemplo que a Ana Luísa leu no livro, a contemplação do lago trazia nos pais.
A contemplação, se eu chego e digo a contemplação, significa, você fica com vontade de perguntar, mas a contemplação de quê? E aí eu tenho que colocar o complemento. Do lago, trazia nos pais. Ana Luísa, por favor, lê aí para mim o exemplo da contemplação. Do lago trazia nos pais. A contemplação do lago trazia nos pais. Não, eu quero que tu lê o conceito. O complemento nominal se refere a um substantivo de significação transitiva, que pode ser transformado em verbo. O complemento nominal passa a ser objeto da ação verbal. Pronto. E outra coisa também é o seguinte, essa palavra, esse substantivo, certo? Que vem acompanhado do complemento nominal, na maioria das vezes, esse substantivo, ele pode ser transformado num verbo. Por exemplo, crítica. A contemplação, eu posso simplesmente transformar ele em contemplar, certo? Em contemplar, né? O verbo contemplar. Professor, mas tem a palavra criticar também, que pode se transformar em verbo. Só que aí eu tenho que entender que não existe o nome crítica aqui, nesse sentido aqui, só voltar. Crítica aqui, ela é uma palavra substantivada, né, por conta do artigo, que vem substantivo essa palavra, certo? E aí nós vamos agora, aqui, ó, a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal também, continuando. Complemento nominal é o alvo para o qual se direciona o movimento. Recebe a ação expressa pelo nome a que se refere e nunca indica posse. Ó. A crítica ao jornal. Yasmin, tá vendo aí a diferença, Yasmin? A crítica do jornal, caracterizando. Só que quando ele é complemento nominal, o que ele faz? Ele indica o alvo. Ele recebe a ação expressa pelo nome a que se refere e nunca indica a posse. Aliás, aqui ele vai estar indicando a posse. A crítica do jornal, ele indica, né? Para a crítica. Já aqui não. Aqui o que ele faz? Ele recebe a ação. A crítica ao jornal causou polêmica. A batalha contra os estudantes terminou. A diferença que existe. E aí nós temos o complemento nominal, versus objeto direto. Significa o quê, professor? Esse complemento nominal, qual é a diferença de complemento nominal para objeto direto? Complemento nominal, ele vai sempre complementar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Objeto indireto sempre vai complementar o verbo. Essa é a principal diferença. Enquanto o complemento nominal completa o sentido de uma palavra que não seja verbo, por meio de uma preposição, o objeto indireto completa o sentido de um verbo na oração. Essa é a principal diferença entre os dois termos. Observação: tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal são termos integrantes da oração. Aí eu peço a Melissa. Melissa, liga teu microfone aí e lê para mim no livro o objeto indireto e complemento nominal. Peraí. O de cima. O rapaz obedecia os sinais de trânsito. O rapaz obedecia a eles. Aí é complemento nominal? Aí, isso é primeiro do objeto indireto, para a gente ver a diferença. Verbo transitivo indireto, obedecia, né? A eles, é objeto indireto. Aí, lê para mim o conceito. O objeto indireto se refere sempre a um verbo transitivo indireto. Pronto. O objeto indireto sempre vai se referir a um verbo, de transitivo indireto. Olha, obedecia, né? O complemento vem depois do verbo. Já o complemento nominal, eu vou ler o exemplo e tu lê o conceito, tá bom, Melissa? Já o exemplo, a diferença do complemento nominal. A menina estava cheia de alegria. Cheia, adjetivo, né? Professor, não é verbo não? Não, porque o verbo é o verbo estar, né? Estava é o verbo estar. Cheia é o estado dela de espírito, né? O adjetivo. Então, assim, cheia de alegria. De alegria, complemento nominal.
Graham Bell foi o inventor do telefone. Inventor, substantivo. Do telefone, complemento nominal, complementa o substantivo, não o verbo. Tá vendo? Ó, foi complementado um adjetivo e um advérbio. Lê para mim o conceito, Melissa. O complemento nominal nunca se refere a um verbo, podendo completar o sentido de um adjetivo, advérbio ou substantivo. Muito bem. Então, o complemento nominal foi o que foi dito aqui, ele vai sempre complementar um substantivo, um advérbio ou um adjetivo, tá certo? Gente, assim, eu sei que é um pouco complicado, mas o que vocês conseguem aprender na prática, certo? Aí você vai começar a praticar e aí consegue diferenciar. Qual é o básico que eu tenho que entender? O complemento nominal, ele vai sempre complementar o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. E sempre vai vir uma preposição, tá certo? E quando ele complementar esse substantivo, adjetivo, advérbio, sempre vai ser uma palavra abstrata. Eu tenho que prestar atenção nisso. Pronto. Conseguindo entender isso, eu consigo tirar de letra. Já a diferença do complemento nominal e o adjunto adverbial. O complemento nominal vem normalmente ligado por uma preposição a um substantivo abstrato, como eu tinha dito, um adjetivo ou um advérbio, integrando a seu sentido ou limitando-o. Os termos acessórios trazem informações adicionais, porém dispensáveis à oração. São eles o adjunto adverbial, o aposto e o adjunto adnominal. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que o complemento nominal, enquanto vai complementar o substantivo, o adjetivo e o advérbio ele vai trazer uma mudança, com o adjunto adverbial, ele vai trazer um complemento que modifica o verbo, dá sentido de modo, de lugar, de tempo. Aí vamos ver aqui o exemplo agora, tá certo? Ô, Sara, por favor, Sara, liga teu microfone para mim. Não, vou fazer o seguinte, a Sara não, Danilo. Oi. Não, foi duas mulheres até agora. Danilo, por favor, liga teu microfone para mim. Oi. Danilo, lê para mim agora adjunto adverbial, a diferença de adjunto adverbial e complemento nominal. Lê o exemplo ou conceito? Eu leio o exemplo e tu lê o conceito. Exemplo. Tá bom. Saiu de manhã sem avisar os pais. Saiu é o verbo. De manhã é o adjunto adverbial de tempo. Então, esse complemento ele vai trazer vai dar uma modificação ao verbo. Por isso que ele é adjunto adverbial de tempo. Qual é o conceito, Danilo? O adjunto adverbial em locução adverbial se refere a um verbo, acrescentando-lhe uma circunstância de lugar, tempo, modo, causa, finalidade. Pode, em geral, ser retirado da oração. Muito bem. Esse é o conceito de adjunto adverbial. Já o complemento nominal, que todo mundo já sabe qual é o conceito, vamos ver a diferença. A saída pela manhã lhe fez bem. Saída é uma palavra substantivada. Olha o artigo aqui do lado. Né? A saída. Então, substantivou. Essa palavra ela se tornou substantivo agora. Pela manhã lhe fez bem. Pela manhã, complemento nominal. Né? Logo de cara, a gente já percebe aí que ele está complementando não o verbo, mas sim um substantivo. Mas qual é o conceito, Danilo? O complemento nominal se refere a um adjetivo, advérbio ou substantivo, de significação transitiva, que pode ser transformado em verbo. Nunca se refere ao verbo. Muito bem. Nunca se refere ao verbo. Gente, professor, é um pouco complicado, eu entendo. Mas assim, é a prática, tá certo? Qual é desses três, qual é o que vocês têm que prestarem mais atenção, principalmente para a prova, para a futura prova de vocês? De saber diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Os outros dois já são mais fáceis. Por quê? Porque os outros dois vão complementar o verbo, certo? O verbo, tá certo? Não, estão me vendo já? Já saiu o slide aí? Estão me vendo? Então, assim, mas o adjunto adnominal e o complemento nominal, como eles dois geralmente acompanham um substantivo, aí você pode se confundir, mas é só prestar atenção no que foi dito sobre diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal.
Tudo bem? Até aqui, tá dando para entender? Tá dando para entender? Faça o like aí, ó. Agora vamos colocar aqui na página que a Yasmin disse que não conseguiu conseguiu. Deixa eu ver. Qual foi a página, Yasmin? 144, questão 8. Não conseguiu fazer a questão 8, né? Então vamos lá, ó. Vou acompanhar com vocês, tá certo? Para que vocês possam acompanhar aí comigo a questão 8. Aliás, vou ler com vocês para vocês acompanharem. Complete no gráfico a análise morfossintática da oração abaixo. O medo é o pior dos conselheiros. Aí vamos lá. Ele tem primeira oração. Aí vamos lá, vamos começar a colocar. Que tipo de sujeito nós temos nessa oração? Quem é que pode dizer para mim? Simples. Simples, muito bem. É o sujeito simples, tá certo? É o sujeito simples. Muito bem. Ó, eu vou primeiro nessa fileira, tá certo? Eu vou do esquerdo de vocês, do lado esquerdo, para o direito, tá certo? Para todo mundo acompanhar. Tudo bem? Faça o like aí, se entenderam? Tudo. Ó, eu vou do esquerdo para o direito, tá certo? Sujeito simples. Aí logo abaixo ele tem adjunto. O medo é que adjunto, né? Aí esse adjunto, ele é o quê? Adjunto o quê? Adnominal. Não, calma. Para facilitar, vamos fazer assim. Muito bem, Cecília. Ó, para facilitar, eu vou fazer assim. Não tem essa parte de azul destacada lá embaixo? Não tem? Essa parte de azul destacada lá embaixo? Vamos colocar primeiro a frase inteira nela, tá certo? Coloquem o medo é o pior de os conselheiros, né? Que nesse caso aqui é o dos, mas pode colocar de, da preposição. Gente, Travou, uai. foi só de vocês ou foi só o meu ou foi de vocês também travou, do Alex? Travou tudo. Gente, deve ser a internet dele. Calma. Travou tudo. Travou tudo. Calma, rapazinho. A aula dele tava quase acabando, né? Faltava 3 minutos. Tá bom. Travou Também top. tá quase acabando já. Tá quase acabando. Beleza, que travou no Faz final. silêncio aí, Alisson. Atenta, Yeah. Ele saiu. Ai, já é isso. Saiu Parecia não. o que saiu lá. Parou. Oi, desculpa, A gente. internet dele deve ser parada. Não, voltou. Não, gente, o notebook acabou descarregando, viu? Tururu. Aí tá bom. eu tive tá. que simplesmente fazer isso, colocar o carregador o mais rápido possível, tá bom? Ó, voltando a falar aqui. Então, vamos lá. Colocaram o medo é o pior de os conselheiros. Vocês colocam o medo é o pior de os conselheiros. Colocaram? Sim. Certo? Sim. Aí agora nós vamos analisar justamente essa oração que está aqui embaixo. Esse o, certo? O, ele é adjunto o quê? Vamos começar primeiro com a parte de cima. Ele é adjunto o quê? Adnominal. Adjunto adnominal. A Letícia tinha dito, né? Se eu não me engano. Foi a Letícia, não, foi A Cecília. A Cecília quem disse. E aí, medo é o quê? Medo é a parte mais importante. Núcleo. Eu chamo ela de quê? Núcleo. Muito bem, núcleo. Ele é o quê? Verbo de quê? Ligação. Não. O verbo é o verbo ser, é o verbo de ligação. Esses dois tracinhos aí, ó, o em cima e o embaixo, É verbo de ligação. Isso, é para vocês colocarem verbo de, aí embaixo coloca ligação. Tá certo? Tá dando para entender todo mundo?
Sim. Pronto. Aí vamos agora ver. Começando nessa linha aí de baixo. Esse o, ele é o quê? Depois do verbo, esse o, ele é adjunto o quê? Adnominal. Adnominal, muito bem. Coloquem nesses dois tracinhos aí, esse cima e esse baixo que tem. Adjunto, aí no de baixo coloca adnominal. Quem não estiver acompanhando, aí me diz, professor, eu não entendi essa outra parte, tá certo? Pronto, adjunto adnominal. Aí mais em cima, eu quero perguntar para vocês o seguinte, aí, esse em cima, certo? Ele é predicativo do quê? Esse adjunto adnominal, essa parte, o pior. Peraí, esse adjunto adnominal é para sujeito? botar em cima do O ou do lado do verbo de ligação? Não, esse adjunto adnominal, ele é para colocar em cima do O, Ah, sim. tá certo? Não entendi, ô Mário. Alex, você tá falando o quê? Não entendi, viu, Mário? Provavelmente ele não está escutando, senhor. Certo, Marcos. Eu sei que é 9 horas, mas eu estou respondendo uma questão com vocês. Aí já que eu libero vocês, tá certo? Para vocês poderem responder. É rápido. Ó, adjunto adnominal. Continuando aqui, gente, né? Para vocês poderem ir para o intervalo de vocês. Adjunto adnominal. E colocaram adjunto adnominal? Do lado, esse pior, vocês coloquem o quê? Ele é o quê? Núcleo. Ele é o núcleo, tá certo? Tudo bem? Deu certo? Núcleo. E, ó, do lado de conectivo, vocês colocam adjunto adnominal. Do lado do conectivo, vocês colocam adjunto adnominal. Do lado do predicado, lá em cima, vocês colocam nominal. Predicado lá em cima, vocês colocam nominal. Do lado do verbo de ligação... Oi. Esse o pior, que tem adjunto adnominal e núcleo, é o predicativo do sujeito? Ele é o predicativo do sujeito, é o que eu ia dizer agora. Do lado do verbo de ligação, vocês colocam predicativo do sujeito. Do lado do verbo de ligação de vocês, vocês colocam predicativo do sujeito. E aí agora nós vamos para a análise morfológica, tá certo? Lá embaixo, a última, que é a mais fácil, como eu já disse para vocês. O O é o quê? Digam para mim. Artigo, muito bem. O O é artigo. Medo é o quê? Substantivo. Muito bem. Medo é substantivo. O E é o quê? Verbo. Verbo. Muito bem. O O é o quê? Artigo. O O é artigo. Ah, errei, peraí. Viu? O O é artigo. Pior é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Perfeito. Muito bem. Pior é adjetivo. De é o quê? Preposição. Os é o quê? Artigo. Artigo. Conselheiro. Substantivo. Muito bem. Eu vou só repetir. Deixem só eu repetir, tá certo? Na ordem. Então vai ficar como? Vai ficar artigo, substantivo, verbo, artigo, adjetivo, preposição, artigo e substantivo. Tá certo? Deu certo, Yasmin? Deu. Deu certo, gente? Aí também? Deu certo? Façam um like. Sim. Pronto, Deu ó. certo. Então, assim, finalizando, tá certo? Ó, beijão no coração de cada um, tá certo? Vou dizer bom final de semana, mesmo dizendo aqueles, professor, amanhã vai ter aula. Sim, só porque vai ter aula amanhã não vai deixar de ser final de semana, né? Vai ter aula, mas vai ser final de semana. Então, bom final de semana, tá certo? Tudo de mais maravilhoso que Deus tenha para
oferecer para vocês e os familiares de vocês. Até a próxima aula. Não esqueçam, dá o like aí, ó, compartilha e se inscreve no canal. Professor, como é que se inscreve no canal? Não esquece de colocar a frequência. Inscreve no canal, tá certo? Bota a frequência. Beijão, viu? Tchau. Tchau. Tchau, Alex. Tchau, tchau.